Paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus, mais uma tarde. Vou deixar para a meditação dos irmãos 34 de Deuteronômio e versículo 1 em diante, que se encontra aqui no livro, do versículo 3, diz assim: "Eu sui a campina dos vales de Jericó, e a cidade das palmeiras, e até Zoar. E disse o Senhor: esta é a terra que darei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente o dareis. Mostrou-ta para ti veres com os teus olhos, porém para lá não passarás." Então, meus amados irmãos, estou falando deste grande homem, do qual Deus levantou ele na casa de Faraó, para tirar o povo de Israel da escravidão de Faraó. E Faraó, a Bíblia diz que ele liberou o povo de Deus, porque Moisés clamava a ele, pedindo que ele liberasse o povo para ir adorar o Senhor no deserto. Mas ele negou por muitas vezes, e teve momento que ele liberou ao povo a ir servir ao Senhor no deserto. Depois de ter liberado, a Bíblia diz que ele se arrependeu e botou os soldados dele atrás do povo de Israel para acabar com o povo de Israel. E a Bíblia diz que no deserto o povo caminhava correndo, e eles correndo atrás, Deus dando livramento. A Bíblia diz que o Senhor arrancou as rodas dos carros de Faraó. Teve momento que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que perseguisse o povo dele, para que neste mesmo tempo o Senhor desse vitória ao povo de Deus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que quando Moisés se aproximou perante o Mar Vermelho, o povo de Faraó vinha atrás, e eles contemplaram que ia perecer. Mas o Senhor disse a Moisés: o que é que este na mão, Moisés? Ele disse: a vara. Ele disse: então toca na água. E a Bíblia diz que Moisés tocou na água, e o mar se abriu e fez caminho para que o povo de Israel passasse a pé enxuto. E assim os soldados de Faraó entraram em meio do caminho a pé enxuto, e a Bíblia diz que quando Moisés terminou de passar, o Senhor disse: agora toca na água, para que a água se feche. E assim pereceram todos os inimigos do povo de Israel. Meus amados irmãos, nós sabemos que Moisés, ele foi um homem grande, vitorioso, ganhou muitas conquistas, muitas pelejas, desde a saída do povo de Israel da terra do Egito, até as últimas pelejas que a Bíblia diz que ele foi vitorioso em suas batalhas. A Bíblia diz que, aleluia, glória a Deus, que a água se tornou-se em sangue. Ele se deparou lá naquela passagem onde o Senhor disse para ele que estava diante dele em uma rocha, que ele tocasse na rocha. Ele foi lá e feriu. Então, meus amados irmãos, mais na frente o povo desobedeceu ao Senhor, fazendo aquele bezerro de ouro. Foi quando Moisés apresentou ao Senhor, dizendo que aquele povo tinha pecado, que ele era de semblante duro, de destinação dura, e disse ao Senhor: Senhor, perdoa este povo, porque se tu não perdoares, riscarei o meu nome do livro da vida. Então o Senhor disse para Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse eu riscarei o nome dele. Mas o Senhor ainda não deixou de seguir com Moisés. A Bíblia diz que mais na frente ele enfrentou os amalequitas, e o Senhor disse que enviaria o anjo para ir no meio deles para a peleja.
E aí Moisés teve grande conquista. Chegando mais lá na frente, no livro de Deuteronômio, a Bíblia 34, do versículo 1 e diante, a Bíblia diz que o Senhor veio e mostrou a Moisés, aleluia, glória a Deus, a terra, grandes terras, que ele tinha prometido aos filhos de Israel, mas disse a Moisés: vê com os teus olhos, Moisés, porque tu vê, mas para lá tu não entrarás. Então a Bíblia diz que Deus, após isso de falar com Moisés, a palavra de Deus diz que Deus recolheu Moisés para si. Meu amado irmão, então esses versículos que eu deixei para meditação, sabemos que Moisés foi um grande homem vitorioso, homem que venceu grandes batalhas, grandes conquistas. Aleluia, homens que falava com Deus face a face, como se fala a qualquer amigo. Está para ver homem igualmente a Moisés, que tinha essa grande intimidade com Deus. Se você olhar nos primeiros capítulos, as batalhas, as pelejas que Moisés venceu, foi grande os desafios, mas o Senhor era com ele. Então, mas chegou um momento que Moisés fez essas duas coisas, foi bater na rocha, feriu a face do Senhor e dizer para o Senhor que riscasse o nome dele do livro da vida. E isso tocou na memória de Deus, e Deus achou graça em guardá-lo, em recolhê-lo para si. E assim aconteceu, porque Deus não perde nenhum filho seu, meu amado irmão, por mais de intimidade que ele tenha com o Senhor, a aproximação, nós temos nosso limite para conversar com Deus, para falar com Deus, mas não afligir ao Senhor da nossa vida. Então, meus amados irmãos, medite nessas palavras, veja a grandiosidade deste grande homem, e ao termo ao qual o Senhor mostrou toda a terra que tinha lhe prometido a dar a ele e ao povo de Israel, por essas duas falhas de Moisés, de dizer que riscasse o nome dele do livro da vida e ferir a rocha, Deus achou bem em recolhê-lo. Então, meus amados irmãos, que fique para meditação esses versículos, e que Jesus abençoe a todos